Configurando a autenticação personalizada. Nesse vídeo você vai aprender a configurar a autenticação personalizada usando uma biblioteca de componentes para autenticar os usuários do portal de trabalho de Visage. Para configurar a autenticação personalizada, só devemos ativar o tipo de autenticação e depois configurar o nome de assembly e o nome do tipo de biblioteca de componentes. Depois disso, Visage mostrará a página de login no portal de trabalho como normalmente o faz, mas usará a informação de login, nome de usuário, senha e domínio e os enviará à biblioteca de componentes registrada nas configurações escritas. Se o componente permite o acesso e o usuário existe no banco de dados do projeto, Visage permitirá o acesso ao usuário. Para configurar isto, vamos à vista de módulos e selecionamos Segurança. Agora, selecionamos Autenticação. Como padrão, a autenticação de Visage está configurada. No mesmo pacote, são visualizados os tipos de autenticação suportados por Visage, portanto, selecionamos Autenticação personalizada. Clicamos no botão Atualizar para mudar o tipo de autenticação. Uma mensagem de confirmação da mudança é mostrada. Clicamos no botão OK. No painel da esquerda, debaixo da opção de Autenticação, são visualizadas duas opções. A primeira para configurar o nome do tipo personalizado da biblioteca de componentes e a segunda para configurar o nome do componente. A primeira é sensível a maiúsculas e minúsculas, ou seja, o nome deve ser idêntico ao definido no código do componente. Na segunda, deve-se incluir a extensão do componente, ou seja, deve-se incluir o .dll. Para este exemplo, usamos uma API de autenticação que foi desenvolvida pela área de segurança da companhia, que executa todas as validações definidas pelo protocolo de segurança da companhia. Agora, selecionamos a opção Tipo de autenticação personalizada. Aqui devemos configurar o nome do tipo do assembly que realiza a autenticação. Leve em consideração que esse tipo deve incluir no mínimo dois métodos. O primeiro, para fazer a autenticação, chamado Authenticate, que tem a seguinte assinatura. O segundo, chamado Logoff, para realizar o fechamento de sessão, com a seguinte assinatura. Para este exemplo, o tipo se chama Custom Authentication, portanto, digite este como nome do tipo. Agora clicamos no botão Atualizar para salvar a configuração. Uma mensagem confirmando a mudança é mostrada. Clicamos no botão OK. Agora selecionamos a segunda opção, Componente de autenticação personalizado. Aqui, devemos configurar o nome do assembly. Para este exemplo, o nome é Custom Authentication, portanto, digite este nome. Agora clicamos no botão Atualizar para salvar a configuração. Uma mensagem confirmando a mudança é mostrada. Clicamos no botão OK. Não existe nada pendente para configurar para usar a autenticação personalizada. Se executamos o portal de trabalho, a página de login de Visage será visualizada como acontece normalmente. Leve em consideração que Visage tomará as credenciais digitadas pelo usuário e as enviará à biblioteca de componentes configurada. Se o componente permite o acesso ao usuário, Visage usará o nome do usuário e domínio e os comparará com usuários no banco de dados de Visage. Se o usuário existe, lhe permitirá o acesso ao portal de trabalho de Visage. Este vídeo mostrou a configuração necessária para autenticar os usuários no portal de trabalho contra uma biblioteca de componentes. Obrigado pelo seu interesse em Visage.